Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Hoje tem uma palavra para compartilhar com vocês. No livro de João, capítulo 8, versículo 1. A mulher adúltera. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Eles diziam isso tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Esses dias, essa palavra tem falado muito comigo. Às vezes, nós somos juízes da vida do outro. E a gente, às vezes, não percebe que nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas falhas. Nós temos aquelas coisas que para nós são difíceis de mudar. Às vezes você conversando com algumas mulheres, você nota que tem algumas mulheres que elas são agredidas pelos companheiros. E você fala assim: nossa, fulana é agredida pelo marido. Mas ela não faz nada, ela não toma uma decisão. Ai, se fosse comigo, eu não deixaria isso acontecer. Nossa, ela não tem atitude. Mas a gente não sabe quais são os motivos daquela mulher. Por que que ela aceita aquela situação? Por que que ela tem medo de sair daquela situação? Às vezes aquilo é uma coisa que é a prisão dela, é uma coisa que ela trouxe para ela e ela acha que ela não é capaz de caminhar sozinha. Ela acha que ela é dependente daquele marido, daquela dor. E às vezes a gente também, é até engraçado o que eu vou falar, mas é uma comparação que eu acho que é uma coisa que afeta todas nós, ou uma grande maioria de nós. Às vezes você vai no médico e o médico fala assim para você: olha, você não pode comer açúcar, você não pode comer pão, você não pode comer tais coisas. E não é super difícil quando o médico fala isso pra gente? Ele tá falando uma coisa que é pro nosso bem. Mas às vezes a gente sente tanta falta daquilo, a gente precisa daquilo. Ai, mas e quando eu estiver nervosa? E o meu chocolate, como fica? Ai, mas e o meu cafezinho da tarde? Ai, e aquele meu doce que eu adoro? E aquele brigadeiro que eu gosto? Às vezes você vê uma mulher, ela tá passando por uma depressão, uma tristeza, e você fala: poxa, já falei tanto com ela, já disse tanto que ela pode sair dessa situação, mas ela não muda, ela não quer mudar. Quantas vezes nós já não fizemos isso? Então aqui, eu trouxe muito isso para cá. É as pessoas chegando e falando: olha, Senhor, tá vendo, Jesus? Essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada, ela tem que morrer, ela tem que pagar pelos erros dela, ela foi errada, ela traiu o marido, ela não presta, ela não vale nada. E aí, Jesus naquela situação... Porque Jesus, ele não veio para nos julgar, ele veio para nos ensinar como fazer da forma certa. Aquela mulher estava em pecado? Estava. Mas às vezes a gente quer julgar o outro, parece que o pecado do outro é sempre maior que o nosso.
Ai, não, Senhor, eu fiz isso daí porque eu errei, eu sou falha, mas o outro não. O outro é um pecador, o outro só faz coisa errada. E a gente acaba querendo tirar o cisco do olho do outro, só que a gente não vê que a gente não está tirando do nosso olho. Então, a gente tem que parar e refletir. Quando a gente tem uma situação onde a gente quer só acusar, a gente tem que parar e falar: Jesus, como você faria nessa situação? Jesus, como você agiria nesse caso? Jesus, eu tô certo em pegar essa pessoa e ficar só julgando ela, só apontando os erros dela? Jesus, me ajuda a enxergar as qualidades dessa pessoa. Jesus, me ajuda a olhar para essa pessoa com amor. E às vezes a gente fica, ai, fulana não muda porque não quer. E às vezes não é porque ela não quer, às vezes é porque ela não está tendo força para fazer aquela mudança. E nós, como irmãos, irmãs em Cristo, nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de amor e não catarmos as pedras e falar: não, você merece ser apedrejada, você errou, você falhou. E a gente gosta de tacar na cara, a gente gosta de apontar sempre o erro, sabe? E sempre criticando e sempre falando. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nós sermos amor. Nós temos pessoas que olham para o outro e tentar sentir a dor do outro. Meu Deus, o que faz uma pessoa tomar uma atitude dessa? Senhor, não justificando, não estou aqui justificando o fato dela estar em adultério. Não é isso que eu estou querendo justificar. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem que parar de encher a mão de pedra e ficar atacando na vida do outro. O nosso telhado é de vidro, não tem esse ditado popular que fala? O nosso telhado também é de vidro. Então, ó, aí Jesus olha, levanta ali, Jesus está ali escrevendo com o dedo na terra, e quando ele levanta a cabeça, ele olha: opa lá, cadê os acusadores? Cadê? Cadê aqueles que ficaram apontando? Cadê aqueles que te decretaram a sua morte? Cadê? Onde estão? Onde estão? Cadê eles? Sumiram. Só que Jesus, ele não fala para ela assim: mulher, vai embora. Não, ele fala para ela assim: mulher, vai embora e não peques mais. Olha, eu não vou te condenar, eu te perdoo, mas não peques mais. Nessa situação, eu estava aqui para te defender. Mas vai ter situação, às vezes, que você vai passar por uma coisa e quem vai te defender? Então, a gente erra, mas persistir no erro, aí também não pode. Às vezes a gente faz algumas coisas que o próprio Espírito Santo, ele nos incomoda. Já aconteceu isso com você? De você estar tomando uma decisão e quando você estava fazendo alguma coisa, uma voz ficava: filha, não faça isso, filha, não é desse jeito, filha, repensa a situação, filha, dê um passo para trás, filha. E às vezes a gente ouve essa voz e a gente faz de conta que não é com a gente. Mas às vezes é o Espírito Santo nos alertando que aquele caminho não é certo. E a gente vai, a gente faz, a gente sofre, paga as consequências. E aí a gente chega ao Senhor: me perdoa, o Senhor me alertou que não era para eu fazer, eu fiz, eu me prejudiquei, eu fui errada, eu pequei contra ti, Senhor, mas me perdoa, Senhor. E o Senhor vai te dizer: filha, vá e não peques mais. Então, a gente tem que tomar posse dessa palavra, porque, gente, a gente não pode ficar só de ficar pedindo perdão para Deus. Ai, Deus, eu fiz isso errado, me perdoa. No dia seguinte você comete o mesmo erro. Ai, Deus, você me perdoa de novo. Aí no outro dia você faz a mesma coisa. Ai, Senhor, você me perdoa de novo. Não, isso aí é criancice que chama. Isso daí não é filha madura. Filha madura, ela erra. Filho maduro, ele erra, mas ele sente no coração dele que o que ele fez foi errado. E ele chega e ele fala: se apresenta para o Senhor. Pede perdão: pai, você me perdoa, eu fiz isso e fui errada, pai, você me perdoa? E Jesus vai te responder como respondeu para aquela mulher adúltera: filha, vá e não peques mais. Mas não adianta no dia seguinte você voltar e fazer a mesma coisa e pedir perdão de novo, porque senão não tem um arrependimento genuíno, e o arrependimento ele tem que ser genuíno.
Às vezes a gente faz algumas coisas e aquilo nos entristece, dá um nó, você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu fui errada, Senhor, me perdoa, Senhor. E você se arrepende daquilo. Ontem mesmo aconteceu uma situação dessa comigo. Eu tinha um serviço que eu pagava uma mensalidade todo mês no meu carro. E aí eu liguei lá e falei, olha, a mensalidade está muito alta. Não, a gente vai tirar a mensalidade para a senhora não cancelar o plano. E eu fui pagando. Quando eu fui ver a minha fatura, tinha 2 meses que eles estavam cobrando a mensalidade. Aí eu liguei, fiquei quase 40 minutos para resolver aquilo. Aí veio uma moça me atender, eu estava tão brava com aquela situação, que eu comecei a falar para a moça, você acha isso certo? Que não sei o quê, não sei o quê. Nisso a minha filha estava do lado, a minha filha falou, mãe, a moça não tem culpa nenhuma. Eu falei, é verdade. Aí eu falei, moça, você me perdoa? Você não tem culpa nenhuma disso, você é simplesmente uma funcionária. Errada fui eu, pode deixar. Então, veja aí se eu realmente tenho que pagar essa mensalidade. Se eu tiver que pagar, eu vou pagar e eu vou cancelar o plano. Um Deus te abençoe, que seu dia seja abençoado. E a minha filha veio e me alertou, falou, mãe, a moça não tem culpa nenhuma. Não estraga o dia da moça não, mãe. Ela não tem culpa. E às vezes eu fiquei com uma raiva daquela situação, meu Deus do céu, mais de 30 minutos no telefone para tentar resolver uma situação que nem foi resolvida. E aí comecei a jogar tudo em cima daquela moça. E quantas vezes a gente não faz isso? Às vezes a gente tá passando por momentos de estresse e a pessoa chega do nosso lado e a gente vai e vomita tudo em cima daquela pessoa e a gente quer resolver a nossa situação e a gente não sabe como que a gente, a partir daquilo, a gente tá acabando com o dia daquela pessoa. Então, pensa bem, conta até 3. Quando tem uma situação de desafio, vai para o teu quarto, ora, clame ao Senhor, converse com Ele, peça uma direção, peça uma estratégia, mas não julga não aponta o outro. Quando você aponta alguém, você está dizendo que você é juiz da vida dela e a gente não é juiz da vida de ninguém. Pessoas erram, pessoas falham. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece as nossas limitações, Ele conhece os nossos medos, Ele conhece quais são os nossos desafios diários, Ele sabe quais são aquilo que nos aprisiona, Ele sabe quais são as suas dores, as suas tristezas, e a gente olha para o outro e fala assim, ah não, o outro peca, eu não peco, e é porque cada um tem a sua dificuldade, às vezes uma coisa que não é difícil para você é difícil para outra. Eu já vi mulheres que elas achavam que elas eram uma centopeia. Elas iam lá e elas tinham mais de 200, 300 pares de sapato. Aí quando vinha a fatura do cartão, ficava desesperada para pagar. Mas ela falava, Leia, eu não consigo. É mais forte que eu. Quando eu vejo um sapato, me dá desespero. Eu tenho que comprar e eu quero comprar um de cada cor. Depois eu chego em casa, eu me sinto culpada, aquilo me acusa. E eu não consigo romper isso. Aí você ouvindo uma situação dessa, você fala, nossa, mas por que ela faz isso? Porque é a dificuldade dela, é uma coisa que ela não está conseguindo ainda trabalhar com isso. Mas ao invés da gente acusar, a gente tem que falar, não, ora, conta até 3, fala que você vai pensar, não anda com seu cartão, deixa seu cartão em casa, porque aí você vai ter tempo de você refletir sobre essa situação, se você tem que comprar mais um sapato. Será que você precisa? Aí fica escondendo, fica guardando, sabe? Fica com uma fatura do cartão lá toda estourada, cria mais problemas por causa de um vício, de uma dificuldade. Às vezes é numa questão de bebida, sai com os amigos e não consegue se controlar, sempre bebe além da conta e ao invés de aproveitar, acaba caçando briga, acaba brigando com os amigos. Aí você fala, ai, fulano também, não dá nem pra sair com fulano, porque ele só sabe beber. Vamos ajudar essa pessoa, vamos orar a Deus por ela, vamos parar de ser juiz e vamos tentar ser advogado das pessoas. Eu acho que essa é uma boa alternativa. Ao invés de a gente ser juiz da vida do outro, vamos ser o advogado de defesa. Mas assim, sempre falando, olha, você tem que mudar isso. Sabe, o Deus está para te ajudar, Deus quer te ajudar a sair dessa situação, Deus quer te direcionar nessa situação, mas você também tem que tentar
conta até 3. Se você sabe que este lugar é um lugar que ele vai, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não tô, eu tô fazendo uma, o médico falou pra mim, olha, Lé, você não pode comer bolo, você não pode passar sorvete, você não pode fazer isso. Eu vou no lugar onde só tem isso? Eu vou? Lógico que não. Eu também tenho que evitar. Não tenho que falar. Tem um versículo que fala assim: afastai-vos da aparência do mal e as coisas fugirão de você. É exatamente isso. Se você é uma pessoa que você é fraco para bebida, você vai num bar beber? No lugar onde só tem bebida? Não. Você tem que evitar esses lugares. Se você é uma pessoa, uma mulher, que você é compulsiva por sapato, por roupa, você tem que evitar. Se você é uma mulher que você por exemplo, assim, você gosta de fazer fofoca e tem aquela sua amiga que adora fazer fofoca com você, se afasta um pouco dessa sua amiga, para vocês pararem de ficar falando mal da vida do outro, para você começar a se unir com pessoas que vão estar falando de coisas boas, não aquela pessoa que fica assim, e aí, qual é a fofoca que você vai me contar hoje? De quem que nós vamos falar mal? Porque tem gente que é assim, de quem que nós vamos falar mal hoje? E fulana, você viu fulana? Não, gente. A gente tem que evitar da aparência do mal. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Porque da mesma forma com que nós julgamos, nós somos julgadas. A mesma régua que mede um é a mesma régua que mede o outro. E todo mundo, gente, todo mundo tem dificuldades. Todo mundo tem aquelas coisas que a gente sabe. Olha, é nessa situação, Senhor, que você precisa me ajudar. É nessa situação, Senhor, que você precisa me ajudar, Senhor, a vencer esse desafio, a vencer essa vontade de fazer isso, Senhor. Mas o Senhor vai nos dando estratégia. Se este lugar é um lugar que faz com que você erre, evite esse lugar. Se essa pessoa é uma pessoa que faz com que você erre, evite essa pessoa. Um homem está trabalhando numa empresa, aí a moça tá lá sentada do lado dele e sempre com conversinhas. Ai, vamos almoçar junto? Ai, vamos tomar um café junto? E você começa a notar que aquela pessoa, ela tá com segundas e terceiras e quartas intenções com você. Mas você é um homem casado, o que que você vai fazer? Olha, hoje infelizmente não vou almoçar com você. Apartai-vos da aparência do mal. Cuidado para que você não caia, cuidado, vigia, vigia no Senhor. Você, e sempre colocando aquela situação, eu ia gostar, sempre se coloque no lugar do outro. Eu ia gostar que o meu marido fosse todo, a minha esposa, fosse todo dia almoçar com o amigo de trabalho dela? Eu ia gostar disso? Eu ia gostar de ver todo dia a minha esposa almoçando com o amigo de trabalho dela, que fica dando em cima dela, que fica dizendo que ela é bonitinha? Eu ia gostar disso? Então a minha esposa também não ia gostar de saber que todo dia eu tô saindo para almoçar, para tomar café com essa minha amiga de trabalho que fica dando em cima de mim. Então a gente tem que vigiar, vigiar para que você não caia. Vigia, pensa bem, medita, cuidado com quem caminha com você. Cuidado, cuidado. Quando você vê uma roda e você fala assim, ó, naquela roda existem só cantores. E você entra no meio daquela roda e fala, nossa, ele também é cantor. Aí você vê uma roda e fala assim, nossa, naquela roda eles estão ali usando coisas proibidas. E você tá lá no meio da roda. O que que vão dizer? Você também tá usando. Tá vendo ali naquela roda? Nossa, aquelas ali são fofoqueiras. Você tá no meio da roda. O que que vão dizer que você é também? Fofoqueira. Então, vigia com quem você anda. E para de ser juiz da vida do outro. E levantando os olhos, o Senhor disse, Jesus disse, onde estão os seus acusadores? Ela disse, todos foram embora. E ele disse, vá, perdoados estão os seus pecados. Vá embora e não peques mais. Que Deus te abençoe, que seu dia seja extraordinário.